Gente boa, a gente acabou de soprar velhinhas no último fim de semana. Eu mesmo doentão fiz questão de ir lá. Só não deu coragem de entrar na água, né? Falei, rapaz, eu vou piorar demais. Então, Deus que guarde o Daniel, o Juliano, que arriscaram, né? Já podem até fazer missão no Polo Norte, que não vão. O Daniel já está habituado. 7 aninhos, gente. 7 aninhos. 3 endereços, partindo para o quarto já. Começamos bem, graças a Deus. A mão de Deus tem nos conduzido aqui. Mas estamos em transição. E faz tempo que essa transição está acontecendo. Estamos em transição. Para onde Deus vai nos levar? E é aí que o bicho pega, povo. Agora começam a aparecer os problemas de verdade. Porque a gente não esperava assim, um crescimento desse tamanho. Nos pegou de surpresa. É óbvio que a gente se antecipa, a gente faz a lição de casa. Mas a vida ela é muito maior do que o nosso repertório. E é bom que isso aconteça porque nos faz depender de Deus. Mas aí começam a surgir os obstáculos, começam a surgir as dificuldades. E como é que a gente vai se virar? Como é que a gente vai planejar isso? Por onde que a gente começa? É um momento perigoso, gente, porque a gente pode desviar do propósito que a gente começou. Basta você ler as cartas, né, de Paulo, você ler as cartas de Jesus endereçadas para aquelas igrejas do Apocalipse, e você vê que todas começaram bem, mas elas têm os percalços, e elas acabam se perdendo no meio do caminho, precisam ser corrigidas, realinhadas, né, fazer um recálculo de rota. A gente pode estagnar também, chegar naquele platô e não vai mais. Perigoso, momento perigoso. A gente não souber lidar. Como é que a gente não se perde, então, daqui para frente? Está soltando rojão ainda, estourando champanhe sem álcool, né? Mas como que a gente não se perde daqui para frente? Com o horizonte que se avizinha, povo, eu não vou aqui endossar humorista nenhum, e nem vou me posicionar com relação a A ou B, mas logo vai começar como aconteceu já no Canadá, acontece em alguns lugares dos Estados Unidos, que o sermão do pastor tem que passar por um júri, né? Colocar entre aspas assim, para ver se não tem nada, nenhum conteúdo que seja discurso de ódio. Muitos pastores na internet já são processados por reafirmarem verdades bíblicas, né? Convicções nossas, já não são aceitas, já não são bem ouvidas aí fora. Então, nós temos uma pressão de fora muito grande da cultura, do politicamente correto. Eles vieram para ficar, a patrulha vai começar. Então a gente começa a olhar essas coisas, ficar... hoje pegou um humorista lá, cara. Amanhã pode ser um pastor. A gente está cheio de problema aqui dentro. Nós não estamos bem. Não adianta a gente mascarar, vender fumaça. A gente vai lidando, vai recebendo ajuda de Deus, da liderança, vai recebendo apoio, mas nós também não estamos bem. Você sabe lá como é que está a sua casa. E aí, a gente vai conseguir permanecer? Vai conseguir sobreviver nesses tempos? Será que a gente está no caminho certo? O que a gente mais quer está no caminho certo, não importa a velocidade, a gente quer só estar na direção certa. Será que a gente pelo menos é uma igreja bíblica? Que indicadores que a gente vai usar para saber se a gente está no caminho certo, se a gente é uma igreja bíblica, saudável, como virou moda esses dias falar através do Mark Dever, as 9 marcas, né? A gente vai usar o número de batismos, foi muito bom o último número, graças a Deus. Não é o nosso alvo os números, eles são uma consequência, mas é bom, não é um indicador ruim. Membros, graças a Deus estamos crescendo, não tem parado, né? Alguns têm chegado, não têm se adaptado, é normal isso que a gente agora nesse momento vá se despedindo de alguns, né? Finanças, aí não está no 0 a 0, né? Não está muito legal. Mas hoje eu queria, irmãos, para responder essas perguntas, e logo para chegar e você conectar com a série desse mês, hoje eu quero visitar uma igreja novinha, uma igreja recém-nascida, uma igreja pequenininha, uma igreja cheia de problemas que a gente vai ver daqui a pouquinho, e que estavam vivendo assim tempos desafiadores muito difíceis. E a gente vai descobrir o que eles precisaram fazer, não só para garantir a sobrevivência deles, manter as portas abertas, manter a congregação funcionando, mas como que eles justificaram a existência deles no mundo. Não basta você estar com as portas abertas aqui funcionando. A gente tem que justificar a nossa existência. A gente tem que ser igreja de verdade. A gente tem que entender o nosso valor, mas também cumprir nosso propósito. Não é? Então eu quero que você vá lá para 1 Pedro. Deixa aberto lá no finalzinho da carta, vai lá, capítulo 4, deixa por lá. A
A gente já vai ler, mantenha aí por enquanto. Essa é a primeira geração de cristãos, cara, né? As igrejas mais velhas nesse momento aqui devem ter no máximo 30 anos. Eles estão debutando nesse negócio chamado cristianismo, é tudo muito novo. E a fé para eles assim não veio para trazer alívio, veio para trazer estresse, né? Crer naquele tempo não era brincadeira mesmo. É igual o pastor Afonso falou comigo hoje. Não tem as manhas, não entra não. O pastor Afonso é um cara muito gente boa. Ele falou, não tem as manhas, não entra não. Falando do ministério pastoral, né? Mas aqui eu vou falar em relação à igreja. E eles estavam sofrendo muito. Você lê o capítulo 1, verso 6, vai dizer que eles estavam sofrendo de tudo quanto é jeito, cara. Eram várias provações. Sabe quando os problemas vêm de turma na sua vida? É o filho que fica doente, é o carro que bate, é multa que aparece, é batalha espiritual. Eles estavam sofrendo, apanhando, o diabo estava batendo com a madeira neles mesmo. E eles estavam sofrendo não é porque eles estavam dando mancada, vacilando, sendo negligentes, sabe, vivendo em Nárnia. Não, eles estavam fazendo o que era certo. Capítulo 3, verso 14. Estavam sofrendo por fazer o bem, então o sofrimento era injusto. O que pega mais e deixa você com a luz do painel acesa, questionando, Senhor, mas eu estou obedecendo, por que está rolando, está tendo esses problemas? Eles estavam tendo dificuldades no casamento, porque alguns cônjuges se converteram, outros não. E um monte de gente aqui, um monte de esposa que o marido não é crente, ou o marido que a esposa já não vem mais. Eles estavam tendo essas dificuldades e Pedro tem que aconselhar esses casais, porque a coisa não está legal em casa. É muito ruim você vir para a igreja e sua família ficar. Tinha conflitos entre gerações, os jovens não estavam se dando com os velhos, a gente acha que isso é coisa nova, né? O pessoal do Imago 15 mais lá, aquele, os pais estão vindo muito, a gente quer só para nós o espaço e tal, né? Gente, os velhos já não são bem-vindos, né? E o último velho que saiu do Imago fui eu. Mas tinha conflitos em gerações, e Pedro precisava colocar panos quentes lá para a coisa não... E outra, a liderança, acho que estavam bem de liderança? A liderança, tinha uma tentação para ser abusiva, manipuladora, controladora e explorar a fé deles também, porque Pedro corrige esses dois problemas lá na liderança. Gente, vocês não podem, cuidado com a ganância, cuidado com o poder. Não bastasse isso, eles estão tendo ataques de ansiedade, e eles não têm terapia, eles não têm psicólogo, não têm psiquiatra, não têm Rivotril. E além dos ataques de ansiedade, que é só a oração que vai resolver, estão sofrendo ataques espirituais, porque o diabo está lá babando em cima. O diabo anda em derredor, é o versículo clássico lá do capítulo 5. Mole o que mais? Além disso, eles enfrentavam o que todos nós passamos, as tentações, né? Pedro tem que ficar corrigindo, cuidado aí com o seu coração, não vai atrás dele que você vai se lascar, você vai quebrar a cara. Estavam tendo problema, nem no trabalho eles tinham sossego. Os patrões eram bem opressores, não eram patrões, eram senhores, eles eram escravos. Capítulos 2, verso 13, 18 e 19. E além disso, o governo está em cima, o governo está patrulhando. O governo quer fechar as igrejas, eles estão tendo que se mudar de cidade, de casa, deixar tudo para trás. Quer mais ainda? Problemas de fora, problemas de dentro. E eles não eram uma igreja grande, uma igreja influente, uma igreja de nome. Eles eram uma minoria formada majoritariamente por gente pobre, por escravos, vivendo num ambiente muito hostil à fé deles. Gente, você olha esse quadro aqui, esse cenário, se a gente não tem spoiler, a gente fala que eles tinham tudo para acabar. Tudo para, a pandemia veio aí, fechou um monte de igreja. Eles tinham tudo para não durar muito tempo pelo menos. O que Pedro ia dizer para esse povo fazer? Como é que o apóstolo, sabendo desses problemas, guiado pelo Espírito, o que Pedro vai se dirigir a eles para falar o quê? Que caminho Pedro vai oferecer para essa igreja para eles permanecerem firmes e unidos? Para eles não se dispersarem? Como essa igreja pequena poderia se manter forte em tempos tão difíceis, tão desafiadores assim? E a resposta está no capítulo 4, versos 8 a 11. Eu queria que você lesse comigo. 1 Pedro, capítulo 4, versos 8 a 11. Eu vou estar lá lendo na revista atualizada. Acho que vai ser projetado aí. Se você não encontrar aí, você pode ler no telão. Olha o que diz aqui. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Já conheciam esse texto aí? Gente boa, eles só precisavam fazer uma única coisa. Não eram os 12 trabalhos de Hércules. Só uma única coisa. Pedro não está dando para eles simplesmente uma estratégia de sobrevivência. Pedro está fazendo um chamado, colocando diante deles um desafio de fazer o quê? De se amar. Mas você fala, nossa, tudo isso para isso? A solução que Pedro deu para essa igreja parecia estranha para eles. Contrária ao que os sofredores esperam, porque eles estão sofrendo, eles estão apanhando. O que um sofredor espera? Ajuda. Um sofredor espera uma oração, um sofredor espera uma visita, um sofredor espera um apoio, uma provisão. Fazer o bem aos outros quando você está necessitado, isso é contraproducente. Você fala, cara, eu vou oferecer o quê? Eu estou precisando de ajuda. O caminho para eles serem uma igreja para tempos difíceis era amar de forma incondicional, porque vai falar de cobrir multidão de pecados, altruísta, em tempos de escassez, se abrir a porta da sua casa, pôr coisa para os outros comerem, e sacrificial, servir. Servir quando você não tem tempo, quando você não tem condição. Mas por que Pedro está propondo esse caminho para eles sobreviverem? Porque dentre tantas coisas que uma igreja precisa fazer ou ela precisa ter, cara, não tem como. O amor vai ocupar o primeiro lugar sempre. Ele está no pódio. E é das virtudes cristãs a que vai sobreviver na eternidade. Fé e esperança ficam para cá. Porque é o amor que sustenta a coisa mais importante de uma igreja. Qual que é a coisa mais importante de uma igreja? O amor sustenta. Os relacionamentos, gente. Se não tem relacionamento, não é igreja. E se não tem amor, não vai durar. Pedro está falando assim, gente, acorda aqui, presta atenção, senta aqui comigo, presta atenção. Vocês só vão vencer o amor ao poder de Roma se vocês viverem o poder do amor. A frase é do Jimi Hendrix, tá? Mas eu dei uma invertida aqui. Os caras já desanimam, né? O pastor citando Jimi Hendrix, chega a achar o teólogo J. Packer, né? Gente, uma igreja que ama é uma igreja que permanece. É uma igreja que prevalece. Porque uma igreja pode sobreviver sem dinheiro, uma igreja pode sobreviver sem influência, uma igreja pode sobreviver sem teto, pode sobreviver sem pastor, mas uma igreja não pode sobreviver sem amor. Ela não aguenta, ela não resiste, ela não dura. Se eles tivessem amor, eles iam continuar sendo luz nos dias mais escuros. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Se vocês não recuperarem o amor aí, revitalizar isso, eu vou apagar a luz. Mas onde tem amor, a luz brilha. Não importa a escuridão que está ao redor. A força de uma igreja, gente, não está nos números. Está na qualidade dos relacionamentos que a gente constrói e desenvolve. Então, se a gente quiser ser uma igreja para esse tempo que a gente está vivendo, nós vamos precisar fazer o básico. Amar uns aos outros. A diferença entre um mero ajuntamento de pessoas e uma igreja é o amor que a gente vai sentir e praticar um com o outro. Eu não estou menosprezando doutrina aqui, pelo amor de Deus, cara. Eu não estou aqui descartando o planejamento, a gente precisa dessas coisas, mas o que eu estou querendo dizer é que o amor supera tudo isso. Ele está acima de tudo isso, porque Pedro começa assim, sobretudo, acima de tudo. A coisa mais importante. O amor não só supera tudo isso, ele compensa tudo isso, ele valida tudo isso. Às vezes você tem uma deficiência aqui e ali, o amor está lá para compensar, até que as coisas se ajustem. E 1 Coríntios 13 vai dizer o quê? Se não tem amor, você pode fazer os sacrifícios assim, gigantescos, cara, para postar no Instagram e não vai ter o carimbo de Deus. Efésios foi uma comunidade de fé e Jesus se dirige uma carta a ela lá no capítulo 2, acabei de citar. E ele fala o quê? Eles tinham doutrina, eles tinham zelo, eles tinham perseverança, eles trabalhavam, eles eram ativos, eles eram engajados. E Jesus falou o quê? Só do fato do amor diminuir, eles iam perder a razão deles viverem. Olha a importância que Jesus dá para o amor. E a gente está falando, cara,
desse assunto justamente por causa da série desse mês. O que a série desse mês está falando? Qual é a proposta? Falar sobre o quê? É uma palavrinha-chave que vai guiar a gente. O pastor Daniel trouxe semana passada. Mutualidade, cara. O que é mutualidade? Vocês sabem o que é? Esse relacionamento intencional que a gente vai desenvolver aqui. De troca, uns aos outros. Uns aos outros. Ficou bem claro semana passada, né? Que o cara que está recebendo instrução, orientação, ele vai lá, ele dá um suporte para aquele que oferece o ensino. É uma troca, é uns aos outros. Não é barganha, gente, é troca no bom sentido. Esse relacionamento de mutualidade é um relacionamento de soma, uns com os outros. A gente não tem carreira solo aqui, não somos Lone Rangers, nós temos que trabalhar juntos. E juntos nós podemos mais e somos melhores. E às vezes essa mutualidade não é uma relação só de troca ou de soma, ela é de compensação uns pelos outros. Às vezes você vai precisar crer no lugar do irmão, crer por ele, apoiar ele, atrasar seus passos, aguardar para que ele possa se recuperar e caminhar junto de novo. Como o Juliano trouxe uma mensagem uma vez em Tessalonicenses 5, né? Ninguém fica para trás. Aliás, é o lema da polícia, né? Ninguém fica para trás. Na igreja tem que funcionar, na polícia já não sei muito. Então a gente está tentando com essa série quebrar, eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da regra 20-80, já ouviram falar 20 por 80? 20% das pessoas fazem todo o trabalho da igreja. Isso aí leva a desgaste desses 20%, porque eles estão muito mais do que vindo num culto só, e tem que fazer tudo, assoviar e chupar cana, mas leva também os 80% se sentirem subutilizados, marginalizados, sem espaço. Então a gente está planejando essas coisas também para dar treinamento, para criar oportunidades, para que você também possa estar engajado, porque a gente quer 100% da igreja fazendo 100% das coisas. Talvez não vou chamar de utopia, mas é uma coisa que a gente busca, porque é uma coisa bíblica. Tá? E essa regra 20-80, na verdade, não é uma regra, é um sintoma de que a gente não está funcionando como deveria, ou como Deus espera. Então, em tempos de distanciamento social, porque distanciamento físico foi a pandemia, mas distanciamento social a gente pratica há muito tempo. A gente precisa ser comunidade para o mundo, mostrar o que é uma comunidade, o que é viver junto. E, cara, não é fácil. Não é fácil viver junto. Dá estresse, dá tensão, dá briga. A gente é pecador ainda, ninguém tem uma auréola aqui. E a gente precisa ser uma igreja de todos para todos. Então a gente precisa restaurar com essa série, o propósito é esse, o objetivo, restaurar o valor da igreja e a utilidade do povo de Deus. O sacerdócio universal de todos os santos. Isso aí não pode ser só um versículo, cara. Não pode ser só um dogma, tem que ser uma experiência nossa, aqui como IBE. Então, eu falo para você, a gente está vivendo o pior e o melhor dos tempos. O pior e o melhor dos tempos, porque, cara, a coisa está feia aí fora, a gente sabe que a gente é fraquinho, que a gente é pequeno, a gente não sabe como é que vai dar conta, a gente fica coçando a cabeça, perdendo os cabelos, mas a gente está tendo a chance de viver o evangelho na prática, o evangelho bíblico, cara. Lá é ao pé da letra, a gente está tendo essa chance aqui como igreja. Tem um timaço aqui dentro de gente que tem experiência pra caramba para compartilhar, contribuir. Mas vamos voltar aqui. Cara, tá, eu tenho que amar, beleza, entendi a importância do amor. Cara, mas como é que eu faço isso? Que tipo de amor que Pedro está propondo aqui? Qual é o mapa que Pedro fala? Como eu devo amar de forma prática o meu irmão, a fim de que, mesmo sendo uma igreja pequena e fraca, a gente consiga se manter unidos, consiga se manter firme, ser uma igreja para tempos difíceis e uma igreja em tempos difíceis. Primeira coisa que Pedro fala aqui, um amor que a gente vai precisar é um amor que perdoa. Se a gente vai começar a amar de fato, de verdade, gente, tem que começar pelo mais difícil. Tem que começar já pela Jericó, cara. E a Jericó do amor é o perdão. É muito bonito falar de perdão. Você se emociona de ler textos sobre perdão. Mas na hora de perdoar, cara, aí a história é outra. Porque nesse negócio de amar, cara, você vai se machucar e muito. Não vai soltar uma palavra que você não gostou, vai discordar, vai falar de você pelas costas. Aqui não tem anjo nenhum, cara. Aqui é tudo pé de barro. Então a primeira maneira de você provar o amor, cara, é perdoando. É a prova dos 9. Gente boa, quando eu leio isso aqui, eu começo a entender que os pecados não são um impedimento para a gente amar. Os pecados são um chamado para a gente amar de verdade, para a gente chegar junto.
Agora, como é que esse perdão se manifesta, segundo Pedro está dizendo aqui? Cobrindo multidão de pecados. O que significa isso? Ah, cara, vamos fazer vista grossa para as ofensas. Assim, vamos deixar o cara de boa. Vamos ficar cutucando não, confrontando, isso vai dar ruim. Vai, passa um pano nas lambanças. É isso que ele está falando? Cobrir não é encobrir, irmão. Aceitar não é aprovar. Cobrir significa que eu não vou expor, meu irmão. Eu não vou, a pretexto de pedido de oração, fazer fofoca da queda do meu irmão, do tropeço do meu irmão. Eu queria pedir oração pelo... Aí eu vi o pastorzinho tomando uma cerveja no bar do Pantera. Cara, cobrir é sobre proteger o irmão, sobre preservar o irmão, sobre curar o irmão. Perdoar é você oferecer um recomeço para ele, uma nova chance, porque o perdão é a base, cara, é o alicerce que vai permitir a reconstrução, a restauração de um relacionamento, de uma vida. Perdão não é fingir que o pecado não existiu, ele está lá, ele está flagrante, ele está escancarado. Mas o perdão não deixa que o pecado defina a relação e o futuro da pessoa. Cara, e Pedro escrevendo isso, Pedro provou na pele, sentiu na pele o que é ser perdoado, o que é ser admitido de volta, o que é ser restaurado. Pedro sabia o que ele estava falando. Ele era a prova viva, gente, eu só estou aqui como apóstolo hoje porque eu recebi perdão, porque alguém cobriu meus pecados. Tem igreja por aí, cara, que se você cometer pecado A ou B, você está fora, velho. Você vai para o paredão. Você é trucidado, você é exposto, você é envergonhado. Sua família é envergonhada. Que disciplina que é essa que destrói a família? Se a gente quer ser uma igreja em tempos difíceis, e para tempos difíceis, a gente precisa acreditar na restauração das pessoas. E as pessoas precisam saber que a gente acredita na restauração delas. Porque tem hora, meu irmão, que você fala, cara, para mim não tem mais jeito. Para mim não dá mais. Eu tentei ser crente e não funcionou. Quantos que eu já ouvi falar, e muitas vezes eu falei isso, em momentos difíceis da vida. E se não fosse os irmãos chegarem junto, eu não estava aqui. Se não fosse minha esposa, se não fosse o pastor Daniel, se não fosse o pastor Juliano, eu não estaria aqui. A gente não pode dar limites para o nosso perdão. Ele vai até aqui, passou daqui também não dá. Também não levanta, né? Pelo amor de Deus, uma semana boa, na outra caindo. Cara, você não pode desistir do irmão. É 70 vezes 7. A gente precisa olhar para as pessoas além do passado delas, além do momento delas. A gente precisa ver as pessoas como Deus as vê, restauradas. E nós temos que fazer o difícil processo de separar o pecado do pecador. Se a gente quer sobreviver como igreja, permanecer como igreja, prevalecer como igreja, quer ser uma igreja para tempos difíceis, e em tempos difíceis, a gente precisa de um amor que perdoe. E o amor que perdoa faz isso. Segunda coisa que Pedro propõe aqui, precisamos de um amor que acolhe. Segunda maneira prática de você amar é acolhendo, recebendo. Aí você vai falar, cara, tá legal, hospitalidade era algo forte na cultura antiga, né? Ainda mais no Oriente Médio. Ainda mais com escassez de hospedarias, e as hospedarias todas precárias. Não tinha lugar nem para Jesus, vai ter lugar para o irmão, né? Mas imagina, né? E para um povo que está sendo obrigado a fugir, fazer as malas às pressas e sair só com a roupa do corpo, isso aí era fundamental. Eles terem um posto avançado do reino de Deus para eles poderem, sabe, um SAL, Sistema de Atendimento ao Usuário, né? Eles tinham um SAL lá na rodovia. Mas e hoje? Como é que a gente pratica hospitalidade aqui agora? Será que basta receber bem alguém em casa? Pôr uma mesa farta, né? E conversar até altas horas? É a pizza depois do culto, hospitalidade? Também, mas não é só isso. Para praticar hospitalidade, você não precisa de uma casa grande, bem arrumada. Você não precisa servir um jantar com estrela Michelin. Você só tem que ter um coração aberto, cara. Só ter um coração aberto. Sabe o que é hospitalidade? Biblicamente falando, é fazer o outro se sentir em casa na sua presença. Isso é hospitalidade, é fazer o outro se sentir em casa na sua presença. É dizer a ele que ele tem lugar na sua vida, não só na sua mesa. E que ele é sempre bem-vindo. Tem espaço para ele ali. Isso vai muito além, cara, de um convite depois do culto para comer uma esfirra do Habib's. E não é algo que você tem que fazer só com os amigos, porque a gente tem a nossa patota, né?
A gente gosta, meu. Tem uns caras que você fica amigão mesmo. Você vai, cara, toda vez você quer estar saindo junto. Não. Hospitalidade é para os estranhos. É para quem você não conhece. E já adianto para você, vai dar muito trabalho receber os outros. Quem hospeda grupo pequeno em casa? Meu irmão. Não é mole não, cara. Vai ter muita louça suja depois. Muita louça suja. Coisas vão quebrar. Eu lembro do coitado pastor Daniel, que o Danielzinho acho que jogou um bonequinho e quebrou uma TV de um amigo. O Daniel estava tão apertado naquela época, falou, Jesus amado. Né? Quebra as coisas, fala, meu Deus do céu, nas pistas nem desce, já fica presa ali. As conversas nem sempre vão terminar bem. Cara, mas vai valer a pena, apesar de tudo, da louça, da coisa quebrada, da conversa às vezes ficar tensa. Segura a boca e não reclama. Pedro está falando, olha, faz isso sem reclamar. Porque a tendência natural, cara, é você reclamar, porque vai estressar. Pô, os caras não vão mais embora, mano. Você olha para essa mulher e fala, caramba, 1h da manhã. Esses caras aqui ainda jogando conversa fora, meu. Puxa, não dá. Mas segura a boca e não reclama, porque é na mesa que a comunhão se aprofunda. Os estranhos se tornam irmãos e a igreja vai se fortalecendo. Porque sem comunhão fora dessas 4 paredes aqui, meu irmão, a igreja não vai subsistir. A coisa tem que ir além daqui. É você usar sua casa para Deus e fazer dela um posto avançado do reino, onde as pessoas encontram conexão, se integram, encontram fortalecimento, encontram ensino. Você está tomando um café com o irmão, surge uma conversa, você abre a sua biblinha, cara. Vai lá folheando, está escrito aqui. Cara, foi na mesa que Jesus fez grande parte do ministério dele. A vida de Zaqueu foi outra porque ele recebeu Jesus. O cara foi transformado. O Simão fariseu perdeu a chance. Mas Mateus, cara, recebeu Jesus, convidou tudo que é vizinho, tudo que é cara barra pesada, pilantra, sem vergonha, corrupto. Vem pra cá. Na casa de Pedro. Fala que por isso que ele negou Jesus, porque ele curou a sogra aquele dia depois do culto, né? Mas aonde Jesus era na mesa, era na casa. Cara, que a sua casa possa ser como a de Marta, Maria e Lázaro. Pega João 12, você vai ver 3 coisas que tinham numa casa. Que a nossa casa deve ter. Tinha adoração por parte de Maria, tinha serviço por parte de Marta e testemunho de Lázaro. O cara estava morto, fedendo há 4 dias, agora está comendo sanduíche na mesa. É assim que as nossas casas devem ter. Dar essas marcas da adoração, do serviço, do testemunho para o mundo. Então pare de dizer que a sua casa é pequena ou que você não tem o que oferecer. As pessoas só precisam de um lugar para se sentirem seguras e aceitas. Só isso que elas precisam. Tem lugar que eu vou, eu faço questão de falar, cara, aqui eu consigo ser eu. Aqui eu consigo ser o Zen, aqui não preciso colocar filtro, não preciso ficar pensando no que eu vou falar, porque eu fico à vontade com os irmãos. Hospitalidade não é só uma exigência para os pastores, como está em 1 Timóteo 3:2, ou só um ministério para as viúvas, como está em 1 Timóteo 5, 9 e 10. É um mandamento para todos, segundo Romanos 12, 13, parte B. Não é uma prática ocasional, porque Romanos 12 vai dizer que tem que ser constante isso. Tem que ser toda semana, pelo menos. Não é sobre ser gentil, ser educado, é sobre ser bíblico. E cara, hospitalidade vem com um bônus que não tem preço. Vai compensar qualquer coisa quebrada, qualquer louça suja. Porque Hebreus 13 diz que você, quando abre a porta da sua casa para os irmãos, muitas vezes você recebe anjos sem asa lá. Entram pessoas de Deus ali, missionários que já dormiram em casa de irmão. Eu acho que na casa da Karina veio outro dia uma mulher de Deus. Tenho certeza que aquilo lá foi abençoador demais para a família. Isso aí não tem preço, cara. É os anjos sem asa entrando. E, cara, você quer começar isso? Começa da forma simples. Começa hoje, convidando alguém para ir para sua casa depois do culto. Chame para um café da tarde alguém. Às vezes estou de folga aqui, tô sozinho, vou convidar a irmã para tomar um café comigo. Ofereça talvez sua casa para um estudante, fazer um intercâmbio. Convide o solitário da igreja. A mãe solteira, o divorciado. Eles não têm espaço, eles não têm mais grupo. Convide eles. Cara, só abra a porta e deixe o resto com Deus. Essa é a segunda forma de amor prático que faz uma igreja sobreviver, prevalecer e permanecer em tempos difíceis. E a última parte, a última dica que Pedro nos dá é que além de um amor que perdoa, um amor que acolhe, é um amor que serve. E sirva com o melhor que você tem. Use o que você tem, que você recebeu de Deus para melhorar a vida das pessoas.
para abençoar a vida das pessoas. Mas, meu irmão, vou servir com o quê? Com o que Deus lhe deu. Cada um aqui tem pelo menos um dom, cara. Ninguém ficou sem receber um dom. Você nasce com talento. Algum talento você tem. Às vezes alguém tem mais que um talento. Mas quando você nasce de novo, você recebe o dom. E o dom é para servir. Não é para você se gabar. Então esse mandamento, quando ele fala cada um sirva com o que tem, é para 100% da igreja. Fala, mas minha casa eu não tenho casa, ainda ninguém brigou comigo para me perdoar, mas aqui, cara, é para todo mundo, não tem desculpa. Gente, Deus poderia fazer isso sozinho. E muitas vezes ele fez, porque até hoje eu não me esqueço de uma mensagem do Marcos Soares, uma conferência missionária, que ele falou, olha, até quando Deus vai precisar quebrar o carrinho de leite e de pão? Até quando Deus vai ter que usar corvo para fazer serviço delivery? Porque a igreja não oferta para missionário. Eu nunca mais esqueci aquilo. Às vezes Deus tem que se virar sozinho, porque a igreja é omissa. Mas muitas vezes ele nos dá o privilégio da gente participar desse negócio de abençoar a vida do próximo. Com aquilo que ele nos deu. Ele não está pedindo que você dê o que você tem. Ele já deu para você. Ele já te capacitou. Você não precisa de um título, cara. Você não precisa de um cargo. Você não precisa de uma posição. Nem mesmo formação você precisa para você servir no reino de Deus. Basta usar o que você recebeu em favor do próximo. A gente foi salvo para isso. Marcos 1. Assim que a sogra de Pedro é curada, o que ela faz? Ela ficou de convalescência, ficou lá, ai, borocochô, ai, deixa eu me recuperar igualzinho, ai, tô com tosse ainda. Não, ela levantou e passou a servir, cara. Já foi fazer o bolinho de chuva, já foi fazer o cafezinho, senta aí que eu vou organizar. A mulher ficou pra frente, meu. Ela foi curada e foi servir. Efésios 2 diz que a gente foi salvo para quê? Por causa das obras? É óbvio que não, senão a gente ia para o inferno, dependesse do nosso currículo. Mas nós fomos salvos para as boas obras, que Deus já tem de antemão preparado para nós, já tem um mapa, não precisa nem se preocupar. Mas você fica perguntando, ai cara, que dom será que eu tenho? Quem já se perguntou sobre o dom que tem? Quem já não ficou nesse dilema? Ah, rapaz, que eu sou bom? Eu acho que eu não sou bom em nada, hein? E cara, vou falar umas coisas simples aqui para você. Que feedback você recebe positivo das pessoas quando você ajuda alguém, você faz alguma coisa? Alguém vai dar um feedback para você. Pô, cara, você fala bem. Nossa, cara, puxa, o que você fez por mim, ó, não tem preço. Começa a ouvir os feedbacks, cara. Já vai dando norte para você, vai ficando com a antena ligada. O que você faz com naturalidade, sabe, quase espontaneamente, a hora que você vê que está fazendo? Dica também. Aí você vai perguntar, cara, onde que eu vou servir? Onde que eu vou na igreja para servir? Ministério infantil? Vou no ministério da melhor idade? Vou primário 15 mais? Cara, Pedro é tão simples. Pedro é tão simples, ele só abriu 2 portas. Você fala, vem aqui, ó, pega esse corredor aqui. Você serve, pega esse corredor aqui. Você é bom em falar ou você é bom em servir? Ah, eu acho que eu sou bom com as palavras. Então você vai lá em 1 Coríntios 12 e vê tudo que está relacionado com o dom da comunicação. Ah, eu sou bom de arregaçar a manga, de carregar peso, de ajudar. Então você vai lá em 1 Coríntios 12, Romanos 12 também vai falar, Efésios 4, você vê mais ou menos o que é esse negócio de socorro, onde é que você se encaixa ali. Você é bom com as palavras? Você é um cara que ensina bem? Eu conheço uns irmãos aqui que estão chegando na igreja que, pelo amor de Deus, o cara é bom de ensino, mano. Você é bom para aconselhar alguém? Você é bom para exortar alguém? Você é bom para profetizar na vida de alguém? É, porque às vezes Deus toma a sua boca para você falar umas coisas para os outros, cara. E você não está nem sabendo. Não tem the king, the power. Não tem, cara, não tem. Não tem essa chulianda labaca, não tem essas coisas. Você não, é igual aquele arqueiro que comunicava entre Jonas e Davi. O arqueiro não sabia de nada. O profeta, na verdade, ele não sabe de nada muitas vezes. Deus vai pondo palavra, ele vai falando. E o cara falou, opa, Deus está falando comigo. Você é bom com essas coisas? Então vai para o ministério e falar. Você é bom em meter a mão na massa, de organizar, de apoiar, de limpar, de consertar, de doar, de carregar, de socorrer? Então, faça isso. Corra para uma dessas portas, você vai encontrar seu ministério rapidinho. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Sirva com... Como é que eu vou servir? Com responsabilidade. Aquele que fala como se falasse os oráculos de Deus. Que responsa, cara. Sirva com dependência. Se você serve, faça na força que Deus supre. E sirva com propósito. Porque você faz tudo isso para quê? Para a glória
do Senhor. Então sua boca tem que ser a boca de Deus, cara. Quando você abrir a boca, você não pode dar sua opinião. Faz que nem Eliseu às vezes. Olha, Deus não me revelou nada, eu não vou falar nada. Agora Deus falou, você fala, cara. Puxa, a palavra é difícil, hein? Puxa, é isso aqui mesmo que eu vou falar. Quantas vezes eu fiquei lá, Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo. E era aquilo lá, e tem que falar. Mas entenda, sua boca tem que ser usada para abençoar, não para ferir. E que suas mãos sejam as mãos do Salvador, para levantar as pessoas, para ajudar, para carregar um peso. Procure ser útil e o seu dom vai achar você. E faça tudo isso como um bom despenseiro, com fidelidade, porque Deus não vai cobrar resultado. Deus só exige fidelidade no serviço. Muito bem, servo bom e eficaz? Não, servo bom e fiel. O que você tem não é seu. Então não tem motivo para você se orgulhar. É de Deus e Ele vai cobrar. Gente, para terminar aqui, para recapitular, Pedro nos mostrou o que a gente tem que fazer para sobreviver em tempos difíceis, para a gente permanecer, prevalecer, para a gente ser uma igreja para esse tempo complicado. Pedro nos mostrou o que fazer, amar. A única coisa que a gente precisa é amar. A mais importante, a mais difícil, mas a mais recompensadora. Ele também nos mostrou como fazer, perdoando, acolhendo, servindo. E ele também mostrou por que fazer isso. Única e exclusivamente para a glória do Senhor. Então o amor como motivação, o serviço como caminho e a glória como fim. É um perdão que restaura, um acolhimento que conecta e um serviço que edifica. Quando a igreja está 100% envolvida com isso, ela permanece, seja a circunstância que for, o tempo que for. Nisso está o poder de uma igreja fraca. A grandeza de uma igreja pequena. Não é sobre estrutura, não é sobre programas, não é sobre visibilidade, não é sobre tamanho. É sobre relações que se constroem, e relações que se constroem no perdão, no acolhimento e no serviço. Porque se uma igreja não perdoa, ela vai endurecer. Se uma igreja não acolhe, ela vai estagnar. E se uma igreja não serve, ela vai atrofiar. O amor prático, que Pedro fala aqui, é a marca do Deus vivo entre o seu povo. Conforme João 13. Essa é a igreja que a gente precisa ser. Essa é a igreja que eu quero buscar. Eu não me importo se a gente continuar fraquinho. Eu não me importo se a gente continuar pequeno. Mas eu me importo que a gente continue restaurando vidas. Que aqui as pessoas encontrem um lugar que elas recebem uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Onde elas são colocadas de novo no serviço de Deus. Eu não me importo de continuar fraco e pequeno, desde que a gente continue restaurando, a gente continue recebendo e a gente continue servindo os irmãos. Porque é isso que justifica a nossa existência. E é isso que garante a nossa permanência no mundo. Que Deus nos abençoe. Eu queria que a gente ficasse em pé. Eu já tenho uma palavra de oração, o pessoal do louvor já vai estar subindo. Pai, eu quero te agradecer pela minha recuperação, te agradecer por esse cuidado da igreja, esse amor que essa igreja tem pelos líderes, uns com os outros também, uns pelos outros. Quero te agradecer por essa comunidade ter chegado até aqui, por a gente já estar com 7 anos e a gente percebe que não foi graças a esforço nosso, não, foi a tua boa mão sobre nós, nos guiando, nos dirigindo, nos ajudando, nos sustentando. Pai, mas nós queremos olhar para frente e às vezes a gente não sabe como é que vai ser as coisas, como é que vão ser as coisas. Para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que fazer, a gente vai planejando, vai se antecipando, vai suando o cérebro, mas nós queremos revelação do Senhor. A tua igreja só sobrevive, só caminha na direção do Espírito. Não nos deixa perder essa sensibilidade, Pai. E nos ajuda diante daquilo que a gente viu hoje, daquilo que a gente viu semana passada. Igreja, como a gente viu semana passada, é um lugar onde as pessoas caem em pecado. É um lugar onde as pessoas estão carregando pesos demais. É um lugar onde as pessoas precisam de orientação. E a igreja precisa ser um lugar que perdoe com graça, um lugar que acolha sem reclamação, com alegria. E tem que ser um lugar que serve com fidelidade. Nos ajuda a ser essa igreja. Nos ajuda a preencher esses requisitos. Nos ajuda a amar as pessoas como elas devem ser amadas, como o Senhor espera que a gente ame. Porque a gente recebeu um grande amor do Senhor. Nós somos muito amados pelo Senhor.
Nós só precisamos transbordar isso e compartilhar isso. Cuida do teu povo, Senhor. Cuida das dificuldades de cada um aqui. Eles não se sintam pressionados a isso. Aquela igreja talvez tenha se sentido assustada com a exigência. Mas é o chamado para cada um de nós. Às vezes a gente acha que não tem o que oferecer, que a gente não sabe o que fazer, ou a gente não serve para nada. Mas o Senhor está nos despertando a consciência para dizer que não importa o que a gente está passando, todos nós somos necessários aqui. Todos nós somos necessitados, mas nós também somos necessários. E é nessa relação de troca, de soma e de compensação, que a gente vai se sustentar no amor do Senhor. E a gente vai poder ser um sinal de esperança para esse mundo. Ser comunidade no mundo que vive isolado. Mostrar como é que pessoas podem se amar e viver juntas, glorificando o teu nome e se abençoando mutuamente. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso amado Salvador. Amém.